Olá, arteiras! Meu nome é Paula Correia e você está no Costuristas e Cia by Paula Correia. O vídeo de hoje é esse macaquinho, é uma peça bem fácil de fazer, super vendável, perfeita para esse verão. Essa peça é um projeto pago do ateliê Paula Correia, porém eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo Costuristas e Cia by Paula Correia os moldes no tamanho 9 meses e 10 anos gratuitamente. Quem quiser o molde é só entrar lá no grupo, eu vou deixar o link disponível para vocês. Caso vocês gostem do vídeo, deixe o joinha de vocês, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Os vídeos do nosso canal são sempre muito fáceis, ótimos para quem está iniciando na costura agora, para quem ainda não tem muita habilidade, sempre com acabamentos bem bacanas, não há necessidade de uso de overlock. E deixe o joinha de vocês, comentem, postem as peças de vocês usando a hashtag Aula Ateliê Paula Correia, eu vou adorar repostar. E caso vocês precisem tirar dúvidas ou quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos projetos pagos, dos projetos gratuitos, lá no grupo Costuristas e Cia ou nas outras redes sociais. Vamos para a aula? Bom, então vamos lá, eu já tenho aqui os tecidos cortados. Ó, aqui eu tenho as alças, 4. Aqui eu tenho parte da frente e parte das costas, aquela parte de cima que parece uma blusinha, que é cortada na dobra do tecido, frente e costas, e eu tenho a parte da frente e a parte das costas do macacão, que é cortado espelhado. Ó. Frente e costas. Vamos começar pela montagem. Nós vamos pegar frente com frente, vamos costurar com margem, vamos posicionar aqui, ó, avesso com avesso, e vamos costurar aqui com margem de meio centímetro. Isso a gente vai fazer tanto aqui, juntando as duas partes da frente, quanto aqui juntando as duas partes das costas. É muito importante prestar atenção na margem de costura, porque se a gente fizer essa margem aqui errada, não usar meio e depois meio, depois, na hora que a gente for posicionar essa parte por cima, vai dar erro, tá? Então, margem de meio centímetro, faz a junção aqui do centro e aqui do centro. Costura feita. Essa parte curvadinha aqui, ó, nós vamos fazer piques, que são pequenos cortezinhos que vão até bem próximos da nossa costura. O quanto mais próximo vocês conseguirem ir, melhor. Porém, tomando sempre o cuidado de não cortar a costura. Ó. Só que ele tem que ser feito em toda a área curva, tá? Todas as vezes que a gente vai costurar alguma coisa que tem a área curva, tem que ser feito os piques. Fizemos os piques, a gente vai refilar. O que que é refilar? A gente vai reduzir essa margem de costura. Ela tá com meio centímetro, ela vai ficar com menos de meio centímetro, tá? Fizemos isso, a gente vai fazer em toda essa parte aqui. A gente vai virar, passar o ferro bem passadinho, posicionar direito com direito bem certinho, e vamos passar uma nova costura com margem de meio centímetro, que vai ficar assim, ó. Então, ele vai ficar assim, na parte do avesso, e aqui a parte do direito. O que que nós vamos fazer depois disso? Nós vamos fechar as laterais aqui da nossa peça. Da mesma forma, vamos posicionar aqui, ó. Lateral com lateral, avesso com avesso, costura com margem de meio centímetro. Refila, vira, posicionando direito com direito e costura com margem de meio centímetro novamente. Isso a gente faz dos dois lados. Costurei aqui, meninas, ó. Vou virar ele pro direito para mostrar para vocês. E a nossa peça tá assim.
tá? A parte da frente, ela é um pouquinho menor mesmo, tá? A parte das costas, ela é um pouquinho mais alta aqui. E a parte da frente é um pouquinho mais cavada. Agora, a gente vai aqui, ó. Essa pecinha da frente aqui, que parece uma blusinha, a gente vai costurar as laterais da mesma forma que a gente fechou as laterais do macacão. Nós vamos posicionar aqui, ó, avesso com avesso, costura com margem de meio centímetro. Uma coisa, vocês estão vendo que aqui ele tem uma quina? Deixa eu colocar aqui pra ver se tá... Ó, aqui tem uma quina. Quando for virar, fazer um pique aqui nessa quina, tá? Bem aqui. Vira e costura de novo, igual a gente fez na lateral, igual a gente fez no centro da peça, tá? As alças. As alças, eu cortei as faixas das alças e eu dei uma arredondadinha em uma das pontas. Simples, dobrei ela ao meio, direito com direito, vim aqui na ponta e dei uma arredondadinha, mas isso é opcional, isso fica a critério de vocês. A gente vai dobrar direito com direito e vai costurar. A margem de costura da alça, se vocês quiserem uma alça mais estreitinha, 1 centímetro, um pouquinho mais larga, meio centímetro. E aí, vai costurar a lateral e aqui em cima. No caso, essa arredondadinha é opcional, vocês podem costurar reto ou dar essa arredondadinha. Ela vai ficar assim, ó. A gente vai eliminar essa quina. Se vocês tiverem costurado reto, aqui do outro lado vai ter uma outra quina. Elimina ela também. Se vocês tiverem feito arredondadinho, que nem eu falei, façam piques. Lembrando que sempre que a gente tem uma área curva costurada, tem que ser feitos piques. Eu usei margem de meio centímetro, porque eu quero a minha alcinha mais larguinha. E aí, com a ajuda de um palito de churrasco, eu uso sempre essa parte retinha, tá? Eu não uso a parte com ponta, não. A gente vai... Pode ser um vira-boneca, enfim, que vocês já estão acostumadas a usar. A gente vai virar aqui a nossa alcinha. Lembrando de arrumar direitinho os cantinhos. Passar o ferro bem direitinho, tá? Para que elas fiquem bem bonitinhas. Eu vou costurar essa parte e aí a gente já vai para montagem dessa parte na outra parte do macacão. Que eu falei para vocês sobre esse cantinho aqui, ó. Acho que dá para ver. A gente fazer um pique bem aqui nesse cantinho, porque vai virar melhor a hora que a gente for virar a costura, tá? Costura feita. A gente vai fazer o acabamento aqui embaixo. Vocês têm aqui a opção só fazer a bainha, dobra uma vez, dobra de novo, ou vocês podem costurar algum aviamento aqui. Pode ser fita pompom, pode ser bordado inglês, pode ser cianinha, enfim, o que vocês acharem melhor. Eu optei por essa renda de tule aqui, ó. Tá? Sempre me perguntam onde eu compro essas rendas de tule. Gente, a última vez que eu encontrei foi no Brás. Em outros lugares eu ainda não vi, tá? Eu vou costurar ela, vou fazer a emenda dela aqui no meio das costas. Então, eu vou aqui, ó, costura com costura, posiciono certinho e eu vou fazer um pique aqui no meio das costas para marcar certinho, tá? Então, nós vamos posicionar aqui, eu vou pegar a minha renda, o lado direito dela, vou posicionar com o lado direito da minha peça. Eu vou deixar um tanto sobrando, uns 2 centímetros mais ou menos, que vão dessa marcação do meio para lá, porque isso aqui eu não vou costurar. E eu vou posicionar ela de forma que aqui fique uma margem do desenho até o final do meu tecido, fique uma margem de meio centímetro, que é a margem que eu quero que fique. Eu não quero que fique, a hora que eu virar,
esse tanto de tule aparecendo. Eu quero que o meu desenho fique bem rente aqui com a costura, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e vou posicionar aonde acaba o desenho aqui da renda, a meio centímetro de onde acaba o meu tecido aqui embaixo, porque eu vou usar a margem de costura de meio centímetro. A gente vai alfinetar, ó, eu vou alfinetar ela ao redor da minha peça toda, e aí eu vou costurar, lembrando que eu vou começar a minha costura aqui nessa marcação do pique. Esse tanto de renda aqui, ele vai ficar solto. Eu costurei ao redor todo aqui, como eu falei pra vocês, usando margem de meio centímetro. E aquela sobrinha que ficou no início, eu deixei também no final. Aí, eu fiz assim com a minha peça e fiz uma costurinha segurando as duas partes. Então, a gente tem ela assim. Eu vou passar o ferro virando isso aqui, abrindo assim, trazendo esse barradinho aqui pra baixo. Vocês podem usar bordado inglês, dá esse mesmo efeito e a mesma forma de costurar. A fita pompom também. Fita pompom só tem uma diferença. Se a gente estivesse usando a fita pompom aqui, eu ia agora refilar essa margem de costura. Aí, a gente ia virar aqui e eu ia costurar aqui em cima da fita pompom. Já tava bem feitinho. Aqui nesse caso, ó, eu vou dobrar o tule aqui em cima da minha margem de costura. E aí, eu dobro de novo, como se fosse fazer uma barrinha. Mas a diferença é que a primeira dobrinha... Deixa eu ver se dá pra focar direito. Pertinho, não foca direito. A primeira dobrinha, eu faço só no tule. Tá vendo, ó? Eu tenho o tule aqui. Se fosse um bordado inglês, a mesma coisa. Eu dobro ele, como se fosse fazer uma barrinha. E aí, eu dobro de novo, trazendo a minha margem de costura aqui pro avesso, e de forma que o tule fique aqui. E aí, eu passo uma costura ao redor, segurando isso tudo aqui. Só mais um detalhe, antes da gente costurar aqui. A gente vai... Esses dois pedacinhos de renda que sobraram, a gente vai abrir aqui. Vamos pegar um dos lados e vamos cortar, deixando um pouquinho menos de meio centímetro. O outro eu vou cortar deixando um pouquinho mais de 1 centímetro, tá? Então, eu vou dobrar isso aqui, como se fosse fazer uma barrinha. Porque aí, a hora que eu virar aqui, ó, eu vou alfinetar, porque aí dá pra vocês identificarem melhor. Eu vou dobrar ele aqui, vou pôr o alfinete aqui para que vocês consigam ver melhor, como se fosse fazer uma barrinha, porque aí, a hora que eu virar aqui, ele já tá dobradinho. E aqui depois a gente passa uma costurinha. E aqui em cima, a hora que eu tô costurando tudo isso aqui, fazendo aquela espécie de barrinha que eu falei pra vocês, ele já fica preso aqui. Costuras feitas. Ó, como é que fica na frente. Não sei se dá pra vocês verem bem a costura. Aqui, ó, tá vendo? E na parte das costas, aliás, do avesso, ficou assim. A gente agora vai fazer a junção dessa parte com essa parte. Primeira coisa que nós vamos fazer é posicionar as nossas alcinhas. Essas alças a gente vai posicionar aqui pelo lado do forro. Então, eu vou pegar o meu lápis. Peguem algo que dê pra apagar depois. Eu marco de lápis porque é mais fácil pra vocês enxergarem. E nós vamos fazer uma marcação com 1 centímetro. Da bordinha pra dentro, 1 centímetro, dos 4 lados. E aí, a gente vai alfinetar as nossas alças aqui. Ó. Vamos fazer isso nos 4 ladinhos. Depois de posicionar as nossas 4 alcinhas, deixa eu posicioná-las aqui. Ó, virei a peça aqui pro forro, para vocês conseguirem entender melhor. Eu posicionei as minhas alças aqui pelo lado do forro. E aí, eu vou posicionar aqui agora a outra parte.
eu vou colocar o direito dessa parte, essa parte menorzinha, com o avesso da minha parte principal. Então, eu vou virar ela aqui, ó. Vou como se fosse vestir uma peça na outra. Lembrando de ver certinho se tá a parte da frente com parte da frente. E vamos alfinetar. Eu gosto de começar alfinetando aqui por essa costura lateral. Tá vendo essa margenzinha que sobra aqui? Em uma peça eu jogo a margenzinha para a direita e na outra peça eu jogo a margenzinha para a esquerda. Porque aí não fica um monte de tecido costurado junto. A gente alfineta aqui. E vamos alfinetar toda a nossa pecinha, arrumando certinho aqui, ó. Lembrando que tá o direito dessa peça no avesso dessa, as alças estão aqui no avesso, e aí a gente vai costurar tudo ao redor aqui, com margem de 1 centímetro. Ó, costurei. Então, a gente ficou com o forro desse jeito. E se a gente virar pro direito, fica desse jeito. A outra parte tá ali dentro, certo? Vamos fazer, vamos eliminar as quinas, todas as 4 quinas, e vamos cortar as áreas curvas fazendo pique e refilando a margem. Já fiz os piques, já refilei. E aí, a gente vai virar. A gente vai vir aqui, ó, e puxar essa parte que tá aqui no forro e vai jogar pra frente. Vai desvirar, no caso. Com as alças, a gente ajuda a puxar aqui, ó, pra ficar bem retinho. Vamos passar o ferro. Vamos passar o ferro bem certinho para marcar tudo bonitinho. Ó, passei o ferro aqui, tá tudo desviradinho. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. No molde de vocês, vai ter essa marcação em pontilhado. O que que é essa marcação em pontilhado? É o espaço que a gente vai costurar aqui na nossa peça para poder passar o elástico. Então, aqui tem as medidas certinhas. Eu coloquei só em uma das partes do molde, porque é a mesma altura que vocês vão usar na parte da frente, vocês vão usar na parte das costas, tá? Então, a gente vai marcar aqui. Eu deixei um espaço de canaleta de mais ou menos 2 centímetros. A gente vai começar a gente vai marcar aqui. Eu vou passar um traço, mas eu vou passar com lápis para dar para vocês enxergarem direito. Porém, usem algo que depois dê para apagar. Eu sempre repito isso para vocês, porque é bastante importante. Caso vocês tenham dificuldade em usar aquela marcação que tá no molde, a marcação começa aqui, ó, nessa viradinha, nessa curvinha aqui. Quando começa a abrir, essa é a marcação. E aí vocês podem, caso tenham dificuldade de usar o molde, repetindo, fazer a marcação por isso aqui mesmo. Como eu disse, a canaleta é 2 centímetros. Ó, eu marquei a lápis. Essa aqui é a marcação de baixo. E aí, eu vou fazer aqui a marcação de cima. A gente vai fazer isso tanto... Deixa eu ver se dá pra enxergar aqui, tá vendo? Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Nós vamos vir aqui e vamos passar uma costura nessa marcação, começando pela linha aqui de cima. Passa a costura ao redor da peça inteira. Depois a gente vai passar essa mesma costura aqui na linha de baixo. Só que nós vamos deixar um espacinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 no máximo, sem costurar, para que a gente possa passar o nosso elástico. Costuras feitas. Eu vou pegar aqui o elástico agora e vou, com a ajuda de um grampo desses de cabelo ou que vocês estiverem mais acostumadas a usar, eu vou passar esse elástico aqui dentro da minha canaleta que ficou aqui na pecinha. Gente, eu gosto de usar o elástico
de uma medida bem próxima ao espaço que eu tenho para passar. Por exemplo, eu tô usando, a canaleta tem 2 centímetros, eu tô usando um elástico de 1,5 centímetros, porque eu acho que fica mais bonitinho quando o elástico não fica nadando dentro do espaço, sabe? Mas isso é uma questão minha, é um gosto meu. Aí fica o gosto de vocês, não tem uma medida específica da largura do elástico, tá? Deixa eu acabar de passar aqui. Ó, elástico passado, a gente vai posicionar aqui, ó, 1 centímetro, sobrepor 1 centímetro em cima do outro aqui. E vamos passar 2 costurinhas, uma desse lado e uma desse lado, bem reforçadas essas costuras, para poder fechar o elástico. Costuras passadas, eu vou vir aqui agora, ó, e vou colocar as minhas mãos aqui dentro e vou fazer isso aqui, para o elástico se dividir por igual na peça. A gente dá umas puxadinhas, porque aí ele por si só já divide por igual na peça, tá? Então, tá feita a parte de cima tá prontinha aqui, depois eu vou só regular certinho esse elástico, bem bonitinho. Ó, parte de cima tá prontinha. Nós vamos fechar aqui o entrepernas. Da mesma forma que eu expliquei pra vocês, a margem de costura, joga uma pra direita, uma pra esquerda e alfineta a partir aqui do meio. Ó, avesso com avesso, alfineta a partir aqui do meio. Tô sem alfinete aqui, vai uma agulha mesmo. E costura igual a gente fechou a lateral, igual a gente fechou aqui no meio, tá? Margem de 0,5 centímetro, depois refila, vira e costura novamente com margem de 0,5 centímetro. Ó, meninas, costura feita. Ele ficou assim no avesso. A gente vai fazer a barrinha agora, que é a única coisa que falta. Para fazer aquela barrinha dobradinha, a gente vai fazer o seguinte: dobra 1 centímetro, como se fosse fazer uma barra normal. Dobra 1 centímetro e depois dobra mais 2 centímetros. E aí costura como se fosse fazer uma barra normal. Ó, barra feita, o que a gente vai fazer? Eu vou, tá vendo essa marcação aqui? Eu trago ela aqui pra cima. E aí eu vou jogando toda a minha barrinha pra cima, como se eu estivesse abrindo a minha barrinha. Ó, meu dedo aqui embaixo como é que tá. Eu empurro ele pra cima e vou trazendo toda a minha barrinha. Faço isso, trazendo. E aí eu passo ferro bem passadinho. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? É o que seria aqui embaixo. Vocês podem passar o ferro pra ajudar a marcar melhor. Ó, aí eu empurro ela pra cima. E aí vai ficar assim. A gente passa o ferro bem passadinho. E aí, ó, aqui eu já passei o ferro pra mostrar pra vocês. E aí eu faço uma costurinha de segurança aqui no entrepernas e aqui na lateral. E ela fica com essa dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Feito isso, é só decorar a peça de acordo com o gosto de vocês. Pode colocar um lacinho, pode colocar um enfeitinho. Essa aqui é a outra pecinha. Essa eu fiz com o pompom. A barrinha dobradinha, igual eu falei pra vocês. Essa eu não fiz a costurinha de segurança, porque o tecido é mais firme. Eu fiz só aqui no meio das perninhas. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!